Fala, futuros concursados de 2026. Boa noite, boa noite. Estamos aqui com toda a alegria porque eu confio em você. E aqui nós somos uma família. Galera, muito obrigado aí, tá? Pelas mensagens, tá? Muito obrigado aí, tá? Essa galera aí que vem colocando o nome do Exatas para Gabaritar lá em cima. A gente já tem mais de 10 mil pessoas esperando o nosso curso Matemática do Zero à Aprovação e Raciocínio Lógico do Zero à Aprovação. E quem ainda não entrou no grupo, tá? Entra no grupo que tá aí na descrição do vídeo. Baixem aí o material, né? Coloca o nome, coloca o e-mail e já baixa aí o material. E galera, vamos para nossa hashtag, vamos, independentemente aí de onde você esteja, boa noite aí a todos. Então, galera, coloquem aí, ó, uma vaga é minha. Essa é a nossa hashtag. Vá, coloca aí, uma vaga é minha. Gente, palavras têm poder. E, gente, veja, erros que reprovam em concursos. Vamos lá. O foco, ele é muito importante, tá? O foco é muito importante. E na semana de lançamento do nosso curso, a gente vai ter alguns eventos que eu vou trabalhar a cabecinha de vocês, o psicológico, tá? Mostrando algumas crenças limitantes, né? Aquela coisa de o raciocínio lógico é ilógico. Pelo amor de Deus. Você tem que pensar no salário, na estabilidade e no empréstimo consignado. Gente, é muito importante, tá? Você colocar na cabeça que você consegue, claro, e fazer por onde? Para dar uma vida melhor para você, uma vida melhor para sua família. Tem coisa melhor, tá? Então, é isso que você tem que pensar. Procure, por exemplo, quando você for resolver simulados, evitar lápis. Porque, galera, você está simulando lá uma realidade, tá? Ou quando você estiver fazendo exercício em casa, é na caneta. Não tem borracha lá para você ficar apagando, tá? Beleza? Focar nos conteúdos. Colocar na cabeça que consegue e que você só quer raciocínio lógico ali, ó, nesse momento para passar. Então, contem comigo. Hoje eu vou mostrar, tá, algumas questões que muita gente se atrapalha, tá? Muita gente se atrapalha, comete erros bobos. O nosso lema de sempre, encare a batalha e a gente chega junto. Questões. Ó, a primeira questão, uma questãozinha aí, ó, da banquinha Quadrix, muita gente errou essa questão. Assinale a opção que apresenta uma proposição lógica. Galera, primeiro, ó, o que é proposição lógica? É uma frase declarativa que tem verbo, proposição tem que ter verbo, tem sentido completo, ou seja, você entende o que é colocado para você, e essa informação ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Toda proposição, ela admite apenas um valor lógico. Ou ela é somente verdadeira ou ela é somente falsa. Tranquilo? Tem que ser uma frase declarativa, tem que ter verbo, tem que ter sentido completo. E aí, galera, ó, guarda a minha dica, que eu já vi, inclusive, professores não dando o nome pro criador. Ó, peso não é proposição, ó, não é proposição, peso. Pessoal, o que é peso? P de perguntas. Ó, olha a letra A. A loira do banheiro existe? Sentença interrogativa não é considerada proposição, tá? Proposição é uma frase declarativa. Professor, esse é frases exclamativas não são proposições,
Professor, esse S, sentenças abertas. Sentenças abertas não são proposições. Professor, mostra aí 2 exemplos. Vamos lá. Quando eu digo assim, ó, ele foi aprovado no concurso do INSS. Você vai dizer, professor, ele quem? O sujeito está em aberto. É uma sentença aberta. Se ele for Sormani, é falso. Mas se ele for um aluno meu, o Rodrigo Caio, isso é verdadeiro, tá? Então lembre, ó, sentença aberta, o sujeito tá em aberto. Quando eu digo assim, ó, X é um número par, não tem como julgar como verdadeiro ou falso, porque eu não sei quem é X. O X está em aberto, tá? Então lembre, sentença aberta não é proposição. Sentenças exclamativas não é proposição. Professor, e esse ó, ordem? Ordem não é considerado proposição. Galera, sempre pedidos, conselhos, sentenças imperativas não são proposições. Por exemplo, olha a letra C. Fujam da gangue do palhaço. Ó, sentença imperativa, sentença exclamativa não é proposição. Olha a letra D. X menos 37 é maior que 1988. Isso aqui, ó, depende do valor de X. Se o X está em aberto, sentença aberta. Sentença aberta não é proposição. Aqui é uma sentença aberta. Beleza, ó. Já não é proposição. Letra A, letra C, letra D. Letra B. Todo número primo é par. Gente, isso é uma proposição. Porque é uma frase que pode ser julgada como verdadeira ou falsa. Tem verbo, é uma frase declarativa. Mas, professor, todo número primo é par? Por exemplo, ó, se você pega o 5, o 5, ele é o quê? Primo, mas não é par. Então, dizer que todo número primo é par, isso é falso, ó. Isso é uma proposição, só que ela é falsa. Então, letra. Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Letra B de bola. Aí muita gente diz, professor, letra E é também resposta. Vamos lá. Maradona é o maior jogador de futebol argentino de todos os tempos. Galera, essa frase é uma frase subjetiva. Isso aí é uma opinião. Frases subjetivas, opiniões pessoais, não são consideradas proposições. O que é que define aí ser o maior jogador? Quais são as características para ser o maior jogador? Então lembre, gente, ó. Frases subjetivas, opiniões pessoais não são proposições. E as bancas vêm cobrando muito isso. Então, quem achou que a letra E era proposição, errou. Tranquilo? Aí é uma frase subjetiva. Frases subjetivas, opiniões pessoais não são proposições. Vamos para a próxima. Questão 2 do Instituto AOCP. Considere a proposição: já que Minas não tem mar, eu fui para o bar. A relação lógica expressa pela proposição indica que ir para o bar é condição necessária para Minas ter mar. Minas não ter mar é condição suficiente para eu ir ao bar. Vamos lá. Galera, atenção. Ó, tá vendo aqui que eu tenho o já que, ó, o já que. Galera, já que, sempre que, desde que, isso faz o papel do se. Aqui é o quê? Se Minas não tem mar, então eu fui para o bar.
Então, gente, o já que aí é uma condição, tá? E aí, galera, veja, toda vez que eu tenho sim, então, você vai lembrar da historinha que eu conto. Passa uma mulher na rua, e aí tem aqueles cara bestalhado, né, cantada de pedreiro, aí chega pra mulher e diz assim, ó, primeira vez que eu vejo uma boneca fora da caixa. Ela vai dizer logo, ó, sai daí, sem noção. Sai daí, sem noção. Ó, vamos lá. Galera, toda vez que você tem o sim então, lembre da minha dica do sem noção, ó. Sem noção. Sempre, sempre quando eu tenho um sim então, a primeira parte é a condição suficiente. E a segunda parte é a condição necessária. Professor, como assim? Minas não ter mar é condição suficiente para ir para o bar. E ir para o bar é condição o quê? Necessária para Minas não ter mar. Se a gente fala assim, ó, se é baiano, ó, se é baiano, então é brasileiro. Lembra que a seta é o sim, então? Se é baiano, então é brasileiro, ó. Sem noção. Ser baiano é condição suficiente para ser brasileiro. E ser brasileiro é uma condição necessária para ser baiano. Galera, quando você tem o sim, então, a primeira parte é a condição suficiente e a segunda é a condição necessária. Então vamos lá. O que é que ele botou letra A? Ir para o bar é condição necessária para Minas ter mar? Não. Ir para o bar é condição necessária para Minas o quê? Não ter mar. Ficou faltando esse não aí. Tá errado. Tranquilo? Ir para o bar é necessário para não ter mar. Ele botou para ter, tá fora. Letra B. Não ter mar é condição suficiente para eu ir ao bar. De fato, ó, Minas não ter mar é condição suficiente para ir ao bar. Resposta, letra B. Professor, vamos ver aí as outras alternativas, ó. Letra E tá fora. Esse negócio de necessário e suficiente ao mesmo tempo, a gente estuda no curso, é o se somente se. Letra C. Ir para o bar é condição suficiente para Minas não ter mar? Não. Ir para o bar é condição o quê? Necessária. Letra D. Minas ter mar é condição suficiente para Minas não ter mar? Gente, Minas ter mar é condição necessária para eu ir ao bar? Não, o que você sabe é que o quê? Que Minas não ter mar é suficiente para ir ao bar. Tranquilidade, galera. Beleza pura, então resposta, gente. Lady B. Tá vendo, gente? Que tranquilidade quando você sabe a teoria. Beleza pura. Vamos embora. Questão 3, ó. Questão agora 2026, Instituto Fênix. Considere as premissas. Com base nessas premissas, é correto concluir que, ó, galera, eu sempre digo aos meus alunos para ficarem de olho na técnica dos 4 Q. Que eu quero na questão. Você viu que eu nem li isso aqui, ó. Eu nem li. Eu disse, considere as premissas. Aí bati o olho.
Com base nessas premissas, é correto concluir que, toda vez que você pega uma questão que ele te dá vários sim, então, e quer concluir alguma coisa, você vai lembrar da minha dica, a técnica do facão. Você vai lembrar da minha dica, a técnica do facão. Sempre que você tem um conjunto de sim, então, por exemplo, A então B, B então E, o que é que eu posso concluir? Galera, toda vez que você tem vários sim, então, veja se tem coisas iguais em lados opostos e meta a faca. Vou cortar B com B. Vai sobrar o quê? A, então é. Na ordem, essa é a conclusão. Então, te deu um conjunto de sim, então, veja se dá para aplicar a regra do facão. Meta a faca. Aumenta sua produtividade. Aumenta sua produtividade. Você tem coisas iguais em lados opostos. Pode meter a faca. Tá vendo? Aqui, vamos lá. Aqui você tem, reduz custos. Reduz custos. Eita, coisa boa, pode meter a faca. Vapo, vapo. Professor, e aqui? Eita, vê que coisa. Aumento o lucro, aumento o lucro. Coisas iguais em lados o quê? Opostos. Meta a faca. Pronto. O que sobrou na ordem é a resposta, Vê. Se uma empresa investe em tecnologia, então, na ordem, né? Se uma empresa investe em tecnologia, então atrai novos investidores. Tem isso aí? Se a empresa investe em tecnologia, então atrai novos investidores? Tem. Resposta, letra B. Silogismo hipotético. Regra do facão. Galera, Sebrasp cobra, Vunesp cobra, FGV cobra. Isso é cobrado. Tá vendo que beleza? Vou cortar as coisas iguais em lados o quê? Opostos. Vamos embora. Questão 4, Vunesp. Foi lá em dezembro. Galera, esse tipo de questão, se você for fazer como todo mundo faz, vários professores fazem aqui, muito complicado. Mas eu já fiz questões parecidas com essa, cheguei até a comentar, e esse tipo de questão, inclusive dentro do curso, eu mostro lá, permutação com elementos ordenados. Vê, 5 irmãos distintos estão organizando-se em uma fila para tirar uma fotografia. Sabe-se que 3 desses irmãos possuem alturas diferentes e devem obrigatoriamente ficar em ordem crescente de altura, do mais baixo para o mais alto. Os outros 2 irmãos não possuem nenhuma restrição de posição. Com base nessas informações, de quantas maneiras diferentes essa fila pode ser organizada. Galera, primeiro, toda questão que ele fala assim, quero colocar letras em ordem alfabética. A gente já fez questões desse tipo aqui. Quero colocar pessoas numa fila em ordem crescente de altura, em ordem decrescente. Galera, não importa. Isso aqui você está permutando e está colocando elementos em ordem. Então, permutação com elementos ordenados.
Galera, isso tem uma dica para você ganhar tempo. Primeiro, esse negócio de organizar pessoas numa fila, você está trocando as pessoas de posição. Você está embaralhando. Então, toda questão que mandar colocar letras em ordem alfabética, colocar objetos em ordem crescente, em ordem decrescente, você vai fazer o seguinte, ó. Vê que besteira. Ele disse que tem quantas pessoas? 5. E das 5, quer que quantos fiquem em ordem crescente de altura? Quantos irmãos? 3. Você vai fazer assim, ó. Em cima, você permuta o total de elementos. Quantos elementos eu tenho para permutar? 5. E embaixo? Embaixo, eu só vou permutar a quantidade de elementos que ele quer que fique em ordem. Ele quer que fique em ordem quantos elementos? 3. Permutação de 3. Galera, eu mostro no curso isso, é surreal. Tem gente que bota combinação, permutação, é um cabaré de Odete. Perde tempo. Então, ó, toda questão que manda organizar letras em ordem alfabética, organizar objetos em ordem crescente, em ordem decrescente, permutar e colocar os elementos em uma determinada ordem. É assim que você vai fazer. E aí vai ficar fácil, ó. Quem é permutação de 5? 5 fatorial. Quem é permutação de 3? 3 fatorial. Quem é 5 fatorial? 5, 4, 3, 2, 1. E fatorial, né? Contagem regressiva de ano novo. 5, 4, 3, 2, 1. E 3 fatorial? 3, 2, 1. Ó, 3, 2, 1 com 3, 2, 1. 5 vezes 4, 20. 20 aí, letra C de chupa VUNESP. A aluna Débora que mandou essa questão, não sei nem se ela tá aqui, mas ela disse, professor, como o professor resolveu? Aí eu mandei para ela a questão resolvida, é isso aqui. Então, gente, no curso a gente treina análise combinatória, todo tipo de questão possível. Tranquilo? Vamos para a última questãozinha de sequência. Ó, durante uma competição de raciocínio lógico, os participantes observam uma sequência numérica exibida em um painel digital. Aí ele dá a sequência aí. Sabe-se que a sequência segue um padrão lógico bem definido desde o primeiro termo. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta corretamente o 12º termo dessa sequência. Vamos lá. Galera, você tem aqui, ó, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, aí vem 11º, 12º. O que é que eu sempre digo a vocês? Pegou sequência de números, pense nas 4 operações. Estou somando quanto de um para o outro? Estou multiplicando por quanto? Estou dividindo por quanto? Ó, do 4 para o 12, tripliquei. Eu podia dizer, gente, somei 8. Poderia, mas você triplicou. Do 12 para o 10, tirou 2. Do 10 para o 15, somou 5. Eita, professor, vamos ver aqui essa parada. Do 15 para o 45, triplicou. Do 45 para o 43, tirou 2. Do 43 para o 48. Eita, professor, somou 5. Oi, como diz um vizinho meu, ó babado. Do 48 para o 144, triplicou. Do 144 para o 142, tirou 2. E do 142 para o 147, somou 5. Galera, qual é a lógica?
triplica, tira 2, soma 5. Triplica, tira 2, soma 5. Triplica, tira 2, soma 5. Acabou, gente, ó. E agora, o que é que eu vou fazer aqui agora, ó? Agora eu vou, para achar o 11º, triplicar. Vamos pegar 147 e triplicar. 3 vezes 7, 21, vai a 2. 3 vezes 4, 12, 2, 14, vai a 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Dá quanto? 441. Ei, e pior que ele bota, ó, na letra B. Ele não quer o próximo, ele quer o 12º. Eita, o 12º agora, filho, ó. Triplica, tira 2, eu vou tirar 2. 441 menos 2. 439, letra A. Hashtag exatas para gabaritar vai me ajudar. E galera, a gente tá aqui para isso. Gente, é isso. Só relembrando, ó, salve a data, 12/2, matemática do 0 aprovação, raciocínio lógico do 0 aprovação. Segue o Instagram, porque a gente vai sortear cursos. Não só esse, como outros, Banco do Brasil. E você tem que estar inscrito tanto no canal, como você tem que estar seguindo lá o Instagram. Siga o Instagram, galera. Siga o Instagram. E, galera, é isso. Tá aí nossas redes sociais. Entra no nosso grupo do Telegram. Por aqui ficamos. Um beijo no coração de vocês. Valeu, fui. Galera, vou pedir um favor a vocês. Curtam o vídeo. Acabou agora a aula. Ela vai ficar gravada? Deixa aí. Se essa aula tiver aí pelo menos uns 200 comentários, eu trago uma aula massa amanhã. Se não tiver, não vou trazer não. Quero ver. Cheiro. Deus abençoe vocês. Valeu. Fui.